Porque esse microfone é muito bom. Gente, vamos lá. Nossa aula hoje é uma aula de nódulo de tireoide. Vou tentar ser bem prática, tá certo? A abordagem mais prática dos nódulos, né? Tudo bom? Bom revê-los. A gente aqui já faz um tempinho, né, do nosso chá, mas o tempo passa bem rápido. Olha só, então vamos lá. Eu vou ver quais são os nossos objetivos de aprendizagem. Compreender a epidemiologia do nódulo de tireoide, os fatores de risco associados à malignidade, realizar a propedêutica diagnóstica adequada desse nódulo, saber como investigar, né? Incluindo as indicações para avaliação funcional da glândula e avaliação de imagem, diferenciar os nódulos benignos e os nódulos suspeitos de malignidade através do ultrassom, principalmente por meio da classificação nova de T-RADS, que a gente usa desde 2017. Saber indicar corretamente a função do tireoide baseado no risco de malignidade. Ok? Então, no final da aula, a competência que a gente quer que vocês desenvolvam é saber atender um paciente com nódulo de tireoide que procurarem vocês no atendimento na atenção primária, tá certo? Então, saber como eu conduzir esse paciente com nódulo. Essa é a competência. Então, alguns conceitos importantes sobre nódulos para depois a gente mostrar os casos, tá? Então, com base nesses conceitos iniciais, a gente vai fazer alguns casos aqui para praticar. Então, o primeiro conceito é que nódulo de tireoide é super comum. Tá? É comum porque hoje a gente tem um acesso, às vezes até exagerado e indiscriminado, à ultrassonografia. De tireoide com base só no exame físico, na palpação, essa prevalência é de 3 a 7% da população. Mas se a gente considerar a prevalência do nódulo diante de exame ultrassonográfico, olha como é alta, de 20 a 76%. Tá? E aí esses nódulos de tireoide são mais comuns em mulheres, em pessoas mais velhas, ainda não está muito claro. Tem vários fatores envolvidos aí na etiopatogenia dos nódulos, mas ainda não se sabe muito bem. Tem fatores de crescimento envolvidos nesse desenvolvimento dos nódulos, o próprio TSH, tá? Alguns genes, mas assim, ainda não sabemos por que esses nódulos aparecem assim. No consultório da gineco, está lá o pedido de ultrassom da tireoide. A indicação de ultrassom de tireoide é em pessoas que têm nódulos palpáveis, ou pessoas que têm um alto risco de ter um câncer de tireoide, que tem uma síndrome genética de predisposição ao câncer. Aí entra nas exceções, não é o comum. Tá? Por que a gente não precisa ficar pedindo também ultrassom para todo mundo? Porque, embora na ultrassonografia esses nódulos sejam frequentes,
a idade, tá? Então, de 20 a 70 é isso mais baixo. Malignidade. Jovens, menores do que 20, ou jovens, maiores do que 70, tem mais risco. Nódulo de sexo masculino tem mais risco de ser um nódulo maior. 2 a 3 vezes maior. Exposição prévia à radiação ionizante do pescoço. Uma pessoa que fez, por exemplo, uma radioterapia para tratar o linfoma cervical, no passado, na juventude ou na infância, tem mais risco esse nódulo de ser maligno, tá? É um nódulo que cresceu muito rápido e que está causando sintomas compressivos. Rapidamente a pessoa nesse nódulo está evoluindo com disfonia, rouquidão, né? Disfagia, dispneia, se comprimir a traqueia. Então, nódulos que causam sintomas compressivos e de rápido crescimento. História familiar de câncer de tireoide. Então, se existirem outras pessoas com câncer de tireoide, existem algumas síndromes familiares de predisposição. Então, esse você vai olhar com mais atenção, tá? E mutações ou condições genéticas associadas a câncer. Por exemplo, a neoplasia endócrina múltipla tipo 2, a NEM2, é uma doença que tem vários tumores, e um desses tumores é o câncer medular de tireoide. Então, síndromes genéticas ali associadas a cânceres. Grande, né? Maior do que 4 centímetros, o risco de malignidade desse nódulo é maior. Isso não quer dizer que todo nódulo acima de 4 centímetros vai ser câncer, mas ele tem um risco maior de malignidade. A gente espera. Nódulos grandes, pessoal, acima de 4 centímetros, nódulos duros, você fala com ele, uma consistência pétrea, ele tem essa consistência aqui do queijo. Como é que eu sei se um nódulo é uma massa, ela é dura, ela é pétrea ou ela é fibroelástica? Fibroelástica é assim, maciozinho, com a ponta do nariz. Pétrea é com a ponta do queijo. Tá? Se ele é um nódulo aderido, é um nódulo que você aderido às estruturas do pescoço. Tá? Ele tem paralisia das cordas vocais, componente no meio do laringeal, né? A gente laringeal decorrente passa pertinho da tireoide. Se eu tenho uma lesão grande, expansiva, que comprimia ou que prejudica esse nervo, vai ter asfonia, por paralisia das cordas vocais. Isso é um nódulo de tireoide que junta com ele vem linfonodo no pescoço. Então, eu estou palpando aqui a tireoide do paciente. Palpei o lado direito, tem um nódulo grande, duro. Palpei os linfonodos do pescoço. Tem lá um linfonodo aumentado do mesmo lado do nódulo, isso é mais suspeito. Ele pode ser uma metástase de um câncer de tireoide. Então, são essas as características do exerofício, são mais associadas com o malignidade. A gente vai ficar de características a informação daqui. Ok? E aí, será que existem outras maneiras, assim, do ponto de vista laboratorial, para a gente diferenciar nódulo benigno de nódulo maligno? Será que tem um exame de sangue? Então, não sei se vocês sabem, mas existe alguns marcadores tumorais que podem ser utilizados para câncer de tireoide. A tiroglobulina e a calcitonina. Mas esses marcadores, pessoal, a gente não pede rotina para diferenciar se o nódulo é benigno ou maligno. A gente vai pedir em situações especiais. Tiroglobulina, só se for um paciente que eu já tenho o diagnóstico do câncer de tireoide, mamífero ou folicular, né? Então, eu vou pedir tiroglobulina. Quando eu já tenho o diagnóstico de câncer de tireoide, fiz o tratamento, o paciente fez a cirurgia, fez o iodo, aí no segmento dessa pessoa fica da zona de tiroglobulina. Porque se essa tiroglobulina ficar positiva, voltar a subir, significa que voltou a ter célula tireoidiana. Mas ele não serve para dar o diagnóstico, a tiroglobulina. Não vai dizer que ele é maligno, não. Ele é um marcador do segmento. Eu faço o tratamento do câncer de tireoide, diferenciado de tiroglobulina, folicular, e depois desse tratamento eu fico acompanhando a dosagem dessa tiroglobulina. O que é que eu vou esperar? Que ela seja detectada, seja sempre
Obrigada, tá? Então, a dosagem de calcitonina é para pessoas que têm história familiar de câncer medular de tireoide ou que a citologia vem ali sugestiva de câncer medular. Aí você pode dosar a calcitonina, tá? Então, a primeira coisa é essa. Faz anamnese, faz exame físico. Não dosa marcador tumoral de rotina. Esses são para situações especiais. Aí, depois que a gente diagnostica o nódulo na palpação, né, que a gente palpa o nódulo, a gente vai avaliar ele da melhor forma pela ultrassonografia. Então, o melhor método de imagem para avaliar os nódulos é o ultrassom. Se eu palpar o nódulo no pescoço de alguém, pede ultrassom. Não precisa ser tomografia, nem precisa ser ressonância. Ultrassom para a tireoide é melhor do que tomografia e ressonância, inclusive. Tá? A gente vai reservar esses exames, tomografia e ressonância, quando eu tenho alguma limitação para fazer ultrassom. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um bócio mergulhante, que eu não consigo no ultrassom avaliar bem a parte que está dentro do tórax. Então, num bócio mergulhante ou num bócio que comprime a traqueia, aí eu posso fazer tomografia e ressonância. De rotina não precisa, basta ultrassom. Tá? Outra coisa que a gente vai avaliar frente a um paciente que tem um nódulo é se esse nódulo é funcionalmente ativo, é se ele produz hormônio ou não. Vocês lembram que uma das causas do hipertireoidismo é o bócio nodular tóxico, é aquele nódulo de tireoide que produz hormônio. Então, uma das causas do hipertireoidismo é essa. Então, se eu estou diante de alguém com nódulo de tireoide, eu tenho que saber se esse nódulo é ativo, se ele produz hormônio ou não. Como é que eu vou descobrir isso? Avaliando a função tireoidiana com a dosagem do TSH e do T4 livre, ok? Então, todo paciente com nódulo, eu vou pedir a função tireoidiana, TSH e T4 livre. É claro que os nódulos pequenos, pessoal, assim, a gente suspeita menos de que eles sejam tóxicos, de que eles sejam produtores de hormônio. Normalmente, o nódulo que produz hormônio, eles são maiores, mas a indicação formal é dosar os hormônios em todos os pacientes com nódulo, ok? Então, palpei o nódulo de tireoide, faço a anamnese para ver os fatores de risco, faço o exame físico para identificar possíveis fatores de risco, faço o TSH no T4 livre e ultrassom. É essa a rotina inicial. Se por acaso esse TSH vier baixo, TSH supresso, significa que está tendo aumento da produção hormonal, né? Está tendo hipertireoidismo. Então, quando tiver hipertireoidismo, eu tenho que avaliar se esse realmente é um nódulo que está produzindo hormônio. Aí eu faço uma cintilografia. Então, cintilografia só quando tiver hipertireoidismo, TSH supresso. Porque aí eu vou poder detectar se a pessoa tem um bócio multinodular tóxico, vários nódulos que produzem hormônio, né, mais de um nódulo produzindo hormônio, causando hipertireoidismo, ou, se for um nódulo único, se eu tenho um adenoma tóxico. Nódulos quentes, produtores de hormônio. É importante a gente fazer essa diferenciação, pessoal, porque os nódulos quentes, os nódulos que causam hipertireoidismo, eles são benignos, na grandíssima maioria das vezes. Então, a gente não precisa funcionar. Então, o nódulo que produz hormônio, o nódulo quente, não é de baixo risco, baixíssimo risco. Então, é um exame que vai ajudar para a gente também na diferenciação do risco de malignidade. Tá? E aí eu tenho que avaliar também esse risco, além de avaliar a função tireoidiana, pelas características do nódulo na ultrassonografia. Lembra que eu falei que o ultrassom é o exame indicado para a gente, né, fazer a propedêutica do nódulo? Então, a gente vai fazer o ultrassom e nesse ultrassom a gente vai avaliar alguns parâmetros de cada nódulo que aparecer. Um dos parâmetros é o tamanho. Nódulos maiores, como a gente já disse lá no começo, são mais suspeitos, né? O tamanho do nódulo é uma característica. Só que a gente não usa o tamanho, esse parâmetro, sozinho. A gente interpreta o tamanho junto com outros achados na ultrassonografia. E aí, quais são esses outros achados? A composição do nódulo, de que ele é formado, a ecogenicidade dele, a forma que ele aparece no ultrassom, o formato, as margens e se tem ou não calcificação. Então, vamos ver o que é que cada característica vai indicar de maior risco ou menor risco, né? Então, nódulos sólidos, pessoal, aqui na composição, são mais suspeitos.
nódulos císticos de líquido são menos suspeitos. Nódulo espongiforme é como se fosse um nódulo misto. Eu vou avaliar também se ele é espongiforme, se ele é misto. Então, eu vou avaliar isso aqui na composição, se é nódulo, se é cístico, ou se é sólido, se é cístico, se é misto. Na ecogenicidade, eu vou avaliar como que ele aparece, se ele é iso, hipo ou hiperecóico. Vocês lembram o que é isso no ultrassom? Isoecóico é que ele é da mesma cor dos tecidos adjacentes. É um nódulo que aparece lá com o mesmo brilho dos tecidos da tireoide normal. Hipoecóico ele é mais apagadinho. Hiperecóico ele é mais branco. Certo? Nódulos hipoecóicos são mais suspeitos. O nódulo anecoico, todo preto, que é cístico, baixíssimo risco. Nódulos hiperecóicos, menor risco. A gente vai já falar mais aqui dessa classificação aqui. No formato, eu vou ver se a altura do nódulo é maior do que a largura. Nódulos mais altos do que largos são mais suspeitos de malignidade. Outra coisa que a gente vai ver é a margem do nódulo. Uma margem bem definida, bem desenhadinha, bem bonitinha, é menos suspeita. Uma margem espiculada, lobulada, irregular, é mais suspeito de ser maligno. Tá? E se tem focos ecogênicos? Esses focos ecogênicos são calcificações. Então, você pode ter calcificação ao redor do nódulo, uma calcificação periférica, menos suspeito. Microcalcificações, calcificações puntiformes dentro do nódulo, mais suspeito. Então, a gente vai compilar todas essas características e avaliar, calcular o risco de malignidade. Aí aqui só para ilustrar, pessoal, as características que sugerem baixo ou alto risco. Então, aqui algumas imagens, né, porque vai fixar melhor na cabeça de vocês. Sinais que indicam baixo risco no ultrassom. Lesões císticas, anecoicas. Veja que é tudo pretinho. Isso aqui é tudo líquido, é um cisto. Isso é benigno, independentemente do tamanho. Tá? Lesões espongiformes. São lesões mistas, septadas. Parece uma esponjinha, o nódulo espongiforme. Ele é feio, mas ele é benigno. Tá? Nódulos espongiformes. Nódulos iso ou hiperecóicos são mais benignos, é menos suspeito de malignidade. Iso ou hiperecóico. Esse nódulo aqui, white knight, que ele brilha mais do que o tecido adjacente. Ele é benigno, bem branquinho. Ele é um nódulo menos suspeito. Nódulos que têm macrocalcificações. Essa aqui é tão grande, essa macrocalcificação, que dá até uma sombra aqui abaixo dela. Normalmente é benigno, tá? Macrocalcificações. Um parênquima tiroidiano todo heterogêneo, todo irregular, cheio de pontinhos, ó, hipoecóicos. Isso sugere mais uma tiroidite. É um sinal também de baixo risco de malignidade. Às vezes a gente até pensa que tem nódulo, são pseudonódulos. Um parênquima heterogêneo, com múltiplas lesões hipoecóicas. Um paciente que tem uma tiroidite de Hashimoto, um hipotiroidismo, padrão de benignidade. Tá? Podem ser pseudonódulos. Então, esses são sinais de baixo risco. E aí, quais são os sinais de maior risco de malignidade na ultrassonografia? Um nódulo que é sólido. Olha esse nódulo aqui. Ele não tem componente cístico nenhum, né? É um nódulo sólido. Aqui é a carótida, gente. Aqui é a traqueia. Certo? Nódulos muito hipoecóicos. Olha como eles são apagadinhos em relação ao parênquima tiroidiano normal. Nódulos hipoecóicos são mais suspeitos de malignidade. Aqui são vários nódulos, ó. Hipoecóicos. Microcalcificações. Também. Um ou vários. O número de nódulos não importa. Porque o ultrassom aqui tinha vários, né? Mas se fosse só um nódulo hipoecóico, muito hipoecóico, ele também é suspeito. Certo? Olha, outro critério para a gente pensar em mais malignidade. Microcalcificação. Calcificações pontiformes, são os pontinhos.
dentro do nódulo. Outro critério que indica malignidade, um nódulo mais alto do que largo. Olha como esse nódulo é alto em relação à largura. Nódulo suspeito de malignidade. E olha aqui também a irregularidade das bordas desse nódulo. Como é irregular? Tá vendo? Olha como ele é até meio estrelado, né? Então, um nódulo irregular, um nódulo suspeito de malignidade. Olha, compara com esse outro aqui, ó. Como as margens dele são mais irregulares. Tá? Então, essas, pessoal, são as características indicativas de maior suspeição no nódulo. E aí, quando eu estou diante de um paciente que tem um risco de malignidade desse nódulo, eu tenho que investigar, eu tenho que avaliar como é que são as células que compõem esse nódulo. E aí eu vou fazer o exame mais indicado para isso, que é a PAF de tireoide, que é a punção aspirativa por agulha fina. É um exame que você vai colocar vai tirar células de dentro do nódulo, através de uma seringa, uma agulha. Essa agulha entra lá dentro do nódulo e você aspira o conteúdo de dentro dele. Certo? Você faz esse exame, na maioria das vezes, guiado por ultrassom. Ultrassom do lado do pescoço, você fica vendo aqui na televisão. Aí você vê a agulhinha pelo ultrassom dentro do nódulo, para ter certeza que a agulha está dentro do nódulo. Quando o nódulo é muito grande, a gente até consegue fazer a punção sem ultrassom. Mas hoje em dia, na maioria das vezes, como o ultrassom é mais, assim, de um exame de fácil acesso, se faz guiado por ultrassom mesmo, tá? Isso. Aí, olha como é difícil, assim, então tem um monte de características de malignidade, né? Como é que eu vou agrupar isso para indicar a punção? Então, desde 2017, a gente tem uma forma de agrupar essas características e contar, pontuar. Cada característica tem um ponto. Aí você soma esses pontos e calcula o T-RADS. Você já ouviu falar do BIRADS da mama? Já? Então é o equivalente da tireoide ao BIRADS, é o T-RADS. Então o T-RADS veio para ajudar a gente a interpretar de uma forma mais homogênea os valores de ultrassonografia. Indicar essa função assim, com um critério mais objetivo. Então, desde 2017, é uma classificação proposta pelo Colégio Americano de Radiologia. Tá? Então, vamos entender como é esse T-RADS. Olha só, essa pontuação aqui. Eu preciso decorar isso? É claro que não. Vocês vão lá no site e botam a calculadora de RADS. Vocês veem os pontos que cada característica tem. Não precisa decorar. Tá? Mas vocês precisam entender quais são as características de malignidade, que é o que eu falei antes. Então, vamos lá. Se eu tiver um nódulo cístico, ou quase todo cístico, ele ganha 0 pontos. Se eu tiver um nódulo espongiforme, 0 pontos. São nódulos que têm baixo risco de malignidade, né, que eu já falei antes. Se ele for um nódulo misto, ele ganha 1 ponto. Ou se for um nódulo sólido, ou quase totalmente sólido, ganha 2 pontos. Na ecogenicidade, eu vou ver se ele é anecoico, cístico, todo preto, ganha 0 pontos. Se ele é liso ou hiperecoico, ganha 1 ponto. Hipoecoico ganha 2 pontos. E muito hipoecoico ganha 3 pontos. E assim vai. Na forma, se for mais alto do que largo, ganha 3 pontos. Nas margens, se for lobulado, ganha 2 pontos. Se além de ser irregular essa margem, se tiver extensão de seu tiroidiano, imagina um nódulo que está invadindo a traqueia, está dentro da traqueia. Ele é mais suspeito, não é verdade? Então ele vai ganhar 3 pontos. E aqui as classificações. Então eu vejo esses critérios, somo os pontos. E aí eu vou ter aqui, se for 0 pontos, é um nódulo T-RADS 1, nódulo benigno, não precisa fazer PAF. Se for um T-RADS 2 pontos, ele é um nódulo não suspeito. Você não precisa fazer PAF também. T-RADS 1 e T-RADS 2. Se for um T-RADS 3, é um nódulo de baixa suspeição, de malignidade. Você só precisa funcionar se ele for maior ou igual a 2,5 cm. Tá? Vejam que nesses aqui, eu não preciso nem ficar acompanhando com ultrassom. Se a pessoa fez ultrassom na tireoide e tem um cisto, pronto, esquece que tem, porque não tem importância esse cisto. Ok?
ok, é um nódulo, não tem risco, não precisa nem ficar repetindo esse ultrassom. Mas se ele tiver um nódulo, se a pessoa tiver um nódulo, ela for maior do que 1,5 cm e for de RADS 3, é bom acompanhar com ultrassom de ano em ano por 5 anos. Na verdade, é até menos do que de ano em ano, é 1, 3 e 5 anos. 1, 3 e 5 anos, se eu não me engano. Muito bem. Se fizer 4 a 6 pontos, ele é um de RADS 4, suspeita moderada. Vou funcionar se ele for maior ou igual a 1,5 cm. E vou acompanhar com ultrassom se ele for maior ou igual a 1 cm. E se for um de RADS 5, ele é muito suspeito. Alto grau de suspeição. Eu vou fazer a punção se ele for maior do que 1 cm, maior ou igual a 1 cm. E vou seguir com ultrassom mesmo que ele tenha só 0,5 cm. A partir de 0,5 cm. Eu já vou ficar fazendo ultrassom anual por 5 anos. Ver se ele vai crescer, o que é que vai acontecer com ele. Tá? Ok para o TIRADS? Precisa decorar esses pontos? Não. Abre no site, tem lá a calculadora, que eu vou já mostrar para vocês. E aí a gente faz isso calculando nessa calculadora. Como é que eu interpreto o TIRADS? Eu já falei uma parte, né? Que foi a conduta aqui, ó. Já falei que é a conduta. Mas vamos entender qual é o risco de malignidade de cada categoria. TIRADS 1, risco de malignidade menor que 2%. TIRADS 2, menor que 2% também. TIRADS 3, risco de malignidade de 5%. O 4, de 5 a 20%. E o TIRADS 5 tem um risco de malignidade maior do que 20%. Ok? E aqui é a conduta frente a cada TIRADS. Tranquilo? O que é que eu acho que precisaria saber, assim, a conduta, né? Vi no laudo TIRADS 3. Que hoje em dia a recomendação é que os ultrassonografistas, os radiologistas, coloquem o TIRADS nos laudos. Nem todo serviço de radiologia coloca. Vocês vão ver que às vezes os radiologistas não colocam. Né? Mas vocês têm que saber interpretar esse TIRADS. Ok? Muito bem. Essa classificação aqui que eu falei é a que a gente tem mais utilizado para indicar punção. Certo? Mas existe outra, que é mais simples, talvez. Então, quando o radiologista não colocar o TIRADS no laudo, a gente pode fazer isso aqui, ó. Essa daqui é a recomendação da Associação Americana de Tireoide. No Brasil, a gente também faz assim, às vezes. Tá correto fazer das duas formas. Se a gente fizer assim, ó, um nódulo sólido, ou predominantemente sólido, hipoecóico, você já pode funcionar se ele for maior ou igual a 1 cm. Um nódulo sólido, ou predominantemente sólido, iso ou hiperecóico, funcionar se for maior do que 1,5 cm. E se for um nódulo espongiforme, funcionar se for maior ou igual a 2,5 cm. É outra forma de você indicar a punção. Só que ela não considera as margens, o tamanho, o formato, tá? Ela considera bem os parâmetros. Por muito tempo a gente usava isso aqui só. Hoje tem o TIRADS, a gente pode usar o TIRADS também, tá? Na época eu era residente de endócrino, era só assim, inclusive. Tem nódulo na tireoide, é maior do que 1 cm, funciona. É menor do que 1 cm, não funciona, era só assim. Então as coisas foram mudando, por quê? Porque termina que você indica punção demais. Desse jeito é desnecessário. Gente, diagnosticar um nódulo de tireoide, ficar fazendo punção, sem necessidade, causa um estresse para a pessoa, um estresse emocional. Tem um custo financeiro, né? Então, assim, a gente tem que ir aperfeiçoando esses nossos métodos para indicar procedimentos conforme a necessidade. Então, isso foi uma evolução que vai acontecendo ao longo do tempo. Tá, João? Esses critérios, essas novas formas de se indicar a punção. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Vamos lá. Aí a gente é médico, né? A gente tem que saber que tem algumas exceções. Porque na medicina não é assim, né? Nada é assim, matemático. Era muito fácil se fosse sempre matemático, né? Não é. Então, às vezes, aparecem uns nódulos assim, que são mais suspeitos ainda e que a gente pode funcionar, mesmo que eles sejam menores do que 1 cm. Tá? Aí são esses aqui, ó. Pessoas muito jovens, né? Mais jovens do que 40 anos, ou que, por exemplo, a pessoa que tem uma metástase e está investigando no sítio e aparece um nódulo de tireoide. Será que é uma metástase da tireoide?
Nódulos com extensão extratiroidiana, adjacente da traqueia ou comprimindo o nervo laríngeo recorrente. Múltiplos nódulos suspeitos à ultrassonografia. A pessoa que tem um nódulo, que tem características suspeitas e tem linfonodo suspeito do mesmo lado do nódulo, esse nódulo, eu posso funcionar com 8 milímetros, por exemplo. Tá? Pessoas que têm um nódulo e têm a calcitonina aumentada, que esse pode ser câncer medular, e o desejo do paciente. Às vezes a pessoa descobre que tem um nódulo de 8 milímetros. Ele está até inocente, mas a pessoa não sossega enquanto não soubesse que ele é benigno, com certeza, através do exame. Aí você faz para poder tranquilizar o paciente. Por isso que a gente não precisa ficar pedindo ultrassom de todo mundo, porque uma vez que descobre o nódulo, gente, pronto, nunca mais a pessoa tem sossego da vida. Ela fica com aquela preocupação, às vezes, né? Se for uma pessoa que tem um perfil mais ansioso. Tá? Então, essas são as exceções das funções em nódulos pequenos, menores do que 1 centímetro. Ok? Vamos ver o que é que a gente tem mais. Eu acho que vocês já ouviram falar no Doppler de tireoide. Já? Ah, tem até uma classificação do Doppler. Pois não? Tá vendo? Maior do que 1, aí você vai fazer isso. Maior do que 1, você faz a interpretação conforme o TIRADS dele. Se ele for TIRADS 5, funciona. Ou você pode usar essa classificação, se ele for hipoecóico. E aqui é menor do que 1, ó. Aqui é menor do que 1. Certo? Tranquilo? Na cabeça de vocês? Vamos lá. Doppler. Doppler avalia a vascularização do tecido pelo ultrassom. É isso que o Doppler faz. Ele avalia a vascularização de um tecido, do ponto de vista ultrassonográfico. E aí, há uns anos atrás, eu não me lembro o ano, mas teve uma autora brasileira que se chama de nome dela. Ela propôs uma classificação baseada no Doppler para dizer se o nódulo era mais ou menos suspeito. Aí era assim, um nódulo que tivesse uma vascularização só periférica, tipo um cístico, não é baixa suspeição. Um nódulo que tem uma vascularização toda central, só tem vaso dentro do nódulo. Aqui, ó. Aqui periférico, aqui central. Esse é mais suspeito. Só que assim, pessoal, ao longo do tempo, essa classificação que foi proposta, tanto que eu nem vou mostrar a classificação, vocês não precisam aprender, ela foi caindo em desuso, porque assim, apareciam nódulos todos com vascularização central, que não eram benignos, e vascularização toda periférica, que era maligna. Então a sensibilidade à especificidade da classificação proposta não foi tão boa. Então ela meio que caiu em desuso. As diretrizes mais novas de avaliação de nódulo de tireoide não usam o Doppler. Então não precisa encarecer o exame do paciente pedindo Doppler de tireoide. Ok? Então, vamos lá. Eu já falei muitas vezes do ultrassom, né? Então, fazer o ultrassom num local bom, que tem um bom radiologista, que descreva bem o nódulo, é super importante. Às vezes a gente pede ultrassom e vem o resultado do ultrassom, é assim, nódulo de 1 centímetro sólido. Sim, aí o resto. Aí o resto tem que seguir para ver a foto e interpretar uma imagem estática, né? Porque no ultrassom, no movimento, você tem mais informações. Às vezes os radiologistas não descrevem bem. Então, o ideal é que o paciente faça usando uma clínica boa. Assim, né? Na verdade, que tem um bom radiologista. E uma vez que ele faça esse ultrassom, é que ele fique fazendo no mesmo lugar. Porque o ultrassom é um método que vocês todos já sabem o quê? Operador dependente. Né? Então, tem ultrassom e tem ultrassom. Tá bom? É que coloque. Mas assim, na prática a gente vê que tem serviço que não coloca. Tá? Às vezes é um barato que sai caro, porque a pessoa faz um mais barato, aí depois vai ter que fazer outro. Aí gasta 2 vezes o exame. Tá bom? Pois não. A classificação de chamas não precisa vocês aprenderem, mas assim, era tipo, ia de 0 a 5,
E 0 era quando não tinha fluxo, não tinha aumento da vascularização. 1 é que é predominantemente periférica. Eu nem me lembro mais como é, porque a gente não usa muito na prática. Mas o 5 era um fluxo totalmente central. Muito bem, agora a gente vai praticar. Acessem esse site aqui para a gente treinar o TIRADS. Assim, vocês viram que tem aquela outra forma de indicar a punção, né, que é da Associação Americana. Sim, pode usar também, mas hoje em dia, cada vez mais a gente faz pelo TIRADS mesmo, tá? Eu acho que vai ter, deixa eu ver quem abriu aqui para mostrar uma coisa para vocês. Pode ter aqui, ó, clique aqui para imagens e descrição de cada característica ultrassonográfica. Depois, vocês clicam aí para ver as fotinhas de cada característica. Eu vou mostrar algumas fotos aqui, mas ele é ótimo. Ele mostra um monte de foto também com as descrições dos nódulos e das características, tá? Muito bem. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos para esse primeiro caso. Agora é vocês que vão classificar. Na verdade, esse desafio de vocês vai ser mais difícil do que na vida real. Porque na vida real, a gente está lá com o laudo escrito, né? Nódulo sólido, mais largo do que alto. Aqui não, vocês vão olhar a imagem e vocês vão tentar descrever. Muito bem, vocês estão vendo esse nódulo aqui? Ele tem 1 centímetro de comprimento, 9 milímetros de largura e 8 de altura. Eu ajustei os tamanhos, tá? Que estavam errados nessa minha versão inicial da aula. Porque é sempre assim, ó, comprimento, largura, altura. Vamos lá. Esse nódulo A, ele é sólido, misto ou cístico? O que é que vocês acham? Sólido. Nódulo cístico é preto. É anecoico. Ele é um nódulo sólido. Deixa eu só situar vocês. Aqui é a tireoide, ó. Essa tireoide dele, ela tá mais hipoecogênica do que o nódulo. O nódulo está parecendo mais do que a tireoide, do que a própria glândula. Então ele é um nódulo sólido. Ele é iso ou hiperecoico? Hiperecoico. Ele tem as margens regulares ou irregulares? Regulares. Ele é mais alto do que largo ou mais largo do que alto? Largo do que alto. Né? Ele é mais largo do que alto. Ele tem calcificação ou não? Não, tem não. Então, tem as respostas de vocês. Bota lá na calculadorazinha, vai dar um TIRADS 3. Tem 3 pontos. 2 pontos porque é sólido e 1 ponto porque é hiperecoico. Ele é mais largo do que alto. Ou seja, é benigno. Tu acha? Ele é mais arredondado, né? Ó, 1 por 9 por 8. Até a medida do ultrassom às vezes é variada, o ponto que você coloca o marcador, né? Mas vamos acreditar que ele é mais largo do que alto. Ó, mais largo do que alto. Certo? Pois não. Ele tem as margens bem definidas, regulares, smooth, regulares. Vamos lá, o que nós vamos fazer? Vamos indicar a punção para esse nódulo, ele tem 1 centímetro. Vamos indicar a punção para ele ou não? Não. A gente ia indicar se fosse maior do que 2,5 centímetros, né? Então, ó, é um nódulo levemente suspeito. A gente vai fazer a punção se ele for maior do que 2,5 centímetros, TIRADS 3. Então, teoricamente, naquele caso que tu mostrou, precisa da punção. Porque ele tem 4 centímetros e ele é sólido. Certo? Comprimento, largura, altura. Ok? E a
gente vai seguir com o ultrassom quando ele é maior do que 1,5 cm. Aí faz ultrassom com 1 ano, com 3 anos e com 5 anos. Aí vamos reavaliar as características. Ele cresceu, ele continua regular, ok? Caso 1. Vamos para o caso 2. Cadê o nódulo? Esse daqui tá aqui. O nódulo é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o nódulo. Vamos lá. Ele é sólido, misto, espongiforme ou cístico? Espongiforme. Ele é bem feio, né, gente? Ele é espongiforme, acredito. Ele é estranho. Ele não é uma bolinha toda preta, ele não é todo redondinho, assim, sólido, né? Ele é assim, estranho. Ele é espongiforme, acreditem. Ele é espongiforme. As margens, ele é hipoíso ou hiperecóico? Hipo, né? Ele tem as margens regulares ou irregulares? São regulares, vocês acreditam? É regular. Ele é mais largo que alto ou mais... Ele é mais largo que alto. Ele tem calcificação? Esse ponto. Esse aqui, não, aqui não é não, é aqui, ó. Aqui, né? É, tá parecendo mesmo, mas não atende. Vamos considerar que não atende. Porque a gente não é radiologista. O radiologista vai no laudo dele e ele vai dizer pra gente se tem ou não. Ok? Porque, gente, às vezes só na foto, só na imagem estática do ultrassom, a gente pode ter mais dúvida do que durante, porque isso aqui pode ser uma junção de vários septos que fica mais branco, a gente pensa que é uma calcificação. Aí quando ele muda a incidência do transdutor na pele, vai ou não mantendo esse ponto mais brilhante. O ponto está brilhante em todas as posições do transdutor. Deve ser uma calcificação. Não, quando eu boto assim, brilha, mas quando eu boto assim, não. Não é uma calcificação, é sobreposição de tecidos. Então, a feitura do exame, ela vai dar mais informação. Por isso que a descrição ultrassonográfica do radiologista é importante. Porque a foto é diferente, né? Mas aí ele vai tentar fazer a foto que expressa melhor a característica que ele quer mostrar, né, no lado. Muito bem, a gente fez aqui a soma dele e deu quantos pontos? 2. Porque ele é espongiforme, ganha 0 pontos. Ele é hipoecóico, realmente ganhou 2 pontos. O resto foram tudo 0 pontos. Precisa funcionar? Não, né, gente? É tirar esses 2. É um nódulo não suspeito. Não precisa fazer punção. Ok? Tranquiliza seu paciente. Vamos para esse outro caso. Eita, que essa tá feia. Cadê? Não tô nem... Ah, não. É porque ficou muito brilhoso aqui, gente. Mas o nódulo, acreditem, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui é o nódulo. Certo? Essa foto, inclusive, é a mesma dessa. Deixa eu mostrar essa foto aqui que ela ficou melhor. Essa foto aqui, ó. Só que ficou com mais brilho naquele outro corte que eu fiz. Olha só a cara desse nódulo, gente. Ele é horrível. Um nódulo horrível. Certo? Acreditem. Vamos ver como é que são as características dele. Ele é um nódulo. Aqui. Sólido, misto ou cístico. Tá parecendo cístico, porque tá... Mas ele é sólido. É porque a foto não tá boa. Ele é sólido. Certo? Hipoíso ou hiperecóico? Muito hipoecóico, né? Muito hipoecóico. Hipo. Ele está mais escuro, mais preto do que o parênquima tiroidiano adjacente. Ele tem as margens regulares ou irregulares? Irregulares. Ele é mais alto do que largo, mais alto do que largo. Ele tem calcificação? Certo? Tem calcificação. Então, olha só, ganhou os pontos, né, que a gente viu lá na calculadora. Micro, calcificações pontiformes, ó. 13 pontos, olha só, como esse nódulo é suspeito. Tá certo? Então, ele é o de rádio 5. E aí, ele tem 1 centímetro, ele tem 1,4 por 1,2 por 1,7. A gente tem que funcionar esse nódulo
Com certeza, né? Então, esse vai nessa função. Altamente suspeito. PAF maior ou igual a 1 centímetro. E você vai fazer segmento de ultrassom também. Mesmo que ele me disse só 6 milímetros, você ia ter que acompanhar com ultrassom anual por 5 anos. Ok? Então, esse é o caso 3. Muito bem. Aí vocês indicaram a punção, não foi para esse paciente? Vamos fazer a punção. Tirar células de dentro do nó. O que é que a gente vai avaliar nessa punção? Vocês sabem qual é o sistema que se usa para classificar o resultado da citologia da tireoide? O Bethesda, né? A classificação de Bethesda. É o que a gente vai utilizar para avaliar a celularidade dos nódulos da tireoide. Bethesda 1 é quando você não tirou célula tireoidiana na quantidade suficiente. Você aspirou, mas é uma amostra insatisfatória. Você está vendo macrófago, linfócito, um monte de coisa menos folículo tireoidiano. Bethesda 1, amostra insatisfatória. Bethesda 2, células foliculares benignas. Certo? Bem bonitinhas, ó. Bethesda 3 tem algumas alterações, tem algumas atipias de significado indeterminado. Bethesda 3 é atipia de significado indeterminado. Bethesda 4, as células foliculares, é como se fosse uma neoplasia folicular. Em vez de ela estar assim, como Bethesda 2, tudo espalhadinho, ela está formando os agrupados. Células foliculares organizadas em micros folículos. Neoplasia folicular, Bethesda 4. Bethesda 5 são células foliculares com alterações nucleares, suspeita de malignidade. E Bethesda 6 já é o câncer de tireoide mesmo. Ali é um papilífero. As células foliculares estão organizadas no arranjo papilífero. No caso, é um câncer de tireoide. Ok? Vamos entender aqui cada um. Ah, não. Agora não. Aqui é para mostrar o resultado da punção do nosso paciente. Não fez a punção? Aquele nódulo do caso 3. Aí veio um Bethesda 6. Era um câncer papilífero de tireoide. Ok? Vamos lá. Manejo segundo o sistema Bethesda. O que fazer, né? Depois que a gente faz a punção. Pois não. Pode ser benigno ou maligno. Tá aqui, ó. O que é que a gente vai fazer frente a cada resultado. Frente a cada resultado. Se for Bethesda 1, que é a amostra insatisfatória, a gente não tem um diagnóstico. O risco de malignidade nesse caso é de 13%. O que é que eu vou fazer? Repetir a punção em 3 a 6 meses. Não veio a celularidade suficiente, vou repetir a punção, é o jeito. Né? Não consegui dar o diagnóstico. Se vier o Bethesda 2, o risco de malignidade é 4%. É um risco baixo. Eu vou acompanhar esse paciente. Certo? Fazer o acompanhamento, a gente vai já ver como acompanha. Esse asterisco aqui está errado, era para ser só aqui. Muito bem, se for o Bethesda 3, atipia de significado indeterminado, risco de malignidade é 22%. Então já é um risco considerável. 1/5, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso repetir a punção em 3 meses, 3 a 6 meses. Eu posso fazer um teste molecular para pesquisar mutações que são associadas com maior risco. E uma vez que vem uma mutação, eu indicar cirurgia. Tá? Eu já posso indicar cirurgia no Bethesda 3. Se eu não tiver com o paciente fazer um teste molecular, ou eu posso acompanhar. Um nódulo pequeno, eu vou ficar ali acompanhando. Menor, né? Se for menor com 1 centímetro e pouco, todas essas condutas são possíveis no Bethesda 3. Bethesda 4, risco de malignidade 30%. Também um risco considerável. O que é que eu posso fazer? Teste molecular para pesquisar as mutações desses genes aqui, que são associadas com maior risco de câncer. Posso fazer a cirurgia, tirar aquele nódulo, aquele lobo que está com aquele nódulo. Posso acompanhar. Bethesda 5, risco de malignidade de 74%. Então, eu vou fazer o quê? Cirurgia. É muito provável, né, que seja um câncer de tireoide. Então, cirurgia. Se for já Bethesda 6, que aí é maligno, né? Assim, aí eu vou fazer cirurgia. Ok?
ok? Então é assim que a gente faz a classificação da Bethesda. E a conduta. Ok, gente? Mas você não vê que às vezes a gente nem opera câncer de tireoide, sabia? Os tumores menores do que 1 centímetro da tireoide, você pode adotar um tratamento que é chamado de vigilância ativa. Os microcarcinomas de tireoide, os carcinomas diferenciados, papilífero e folicular, eles são muitíssimo indolentes. Essa aula não é de câncer de tireoide, né? Mas vocês já tiveram aula de câncer de tireoide? No passado remoto? Então, uma das condutas assim, mais que a gente sempre vê nos congressos de tireoide é isso, é a vigilância ativa para microcarcinoma de tireoide, não precisa operar. Aí é óbvio que é aquele paciente que você tem que ter muito na mão, né? Um paciente que é tranquilo, porque ele sabe que tem um câncer e não opera, ele tem que ser uma pessoa muito tranquila, né? E que ele participa da consulta, ele não falta, ele faz os exames, ele mantém essa vigilância ativa. É qualquer sinal de crescimento, evolução, faz a cirurgia. Mas enfim, a conduta oficial é essa daqui. Ok? Muito bem. Como é que eu vou acompanhar os pacientes que têm Bethesda 2? Ou os pacientes que eu estou fazendo vigilância? Né? Então eu vou acompanhar, fazendo ultrassom de 6 a 24 meses depois da punção e vou repetir essa punção só se tiver crescimento do nódulo. Se crescer mais do que 20 centímetros, ou no comprimento ou na largura ou na altura, duas dimensões, crescer mais de 20 centímetros em 2 dimensões. Se aumentar o volume maior do que 50% ou se surgirem características sugestivas de malignidade. Então, a gente não precisa ficar fazendo punção toda a vida, não. Fez uma punção, deu benigno, fiz uma ultrassom depois de 1 ano, 2 anos, está do mesmo jeito, o nódulo, é o mesmo tamanho, a mesma cara, não cresceu, faz nada, não precisa repetir a punção, ok? Vamos lá. Então, essa, pessoal, é a forma de diagnóstico e de manejo do nódulo de tireoide, que é bem comum, vocês vão ver demais, é super comum. Agora, tem 2 situações que o tratamento é diferente. São essas 2 que eu queria citar. O tratamento da pessoa que tem bócio multinodular tóxico, ou bócio nodular tóxico, que é aquela situação inicial do nódulo quente, que o TSH é baixo, a cintilografia tem um nódulo quente. Nessa situação que eu não preciso fazer punção, o tratamento pode ser iodo radioativo. O iodo radioativo vai fazer esse bócio diminuir. Então, para o bócio multinodular tóxico, você pode fazer o tratamento com iodo. Posso fazer tratamento com iodo para a pessoa que tem um nódulo frio, um nódulo que não produz hormônio? Não vai servir para nada. Não é para fazer. Ok? Então, iodo como tratamento do nódulo, só que se ele for tóxico, autônomo, produtor de hormônio, autônomo. A outra situação que tem um tratamento diferente é quando eu tenho um nódulo cístico volumoso. Uma pessoa que tem um nódulo cístico grande, que causa comprometimento estético. E aí é só conteúdo de líquido, eu posso fazer um tratamento que é a aspiração desse líquido. Na hora da punção, já aspira o conteúdo de líquido dentro dele. Só que quando a gente faz isso, quando a gente aspira, depois de um tempo, pode voltar a ter líquido de novo. Aí, para evitar de criar líquido de novo, você pode alcoolizar. Bota álcool dentro dele. Etanol. Então, é um tratamento para cistos de tireoide volumosos. É a aspiração seguida da alcoolização, para evitar que o cisto se forme de novo. Todo cisto precisa fazer isso? Não, gente, se for um cisto pequenininho, que está lá, não está mexendo com ninguém, deixa ele lá, não precisa aspirar, não precisa fazer nada. Se for um cisto grande, a pessoa tem um bócio, aí você pode fazer isso, ok? Olha como esse cisto era grande, né? Olha aí, bem grande, ocupando todo o lobo da tireoide, até se estendendo além, né? Aí esse merecia essa terapia de aspiração com alcoolização. Muito bem, gente, aqui são as mensagens finais, né? Então, resumindo, nódulos de tireoide são comuns, a grande maioria é assintomática e benigna,
Não precisa fazer uma pessoa de todo mundo de tireoide, só quem tem nódulo palpável. Todo paciente que tem nódulo, você tem que avaliar o TSH, a função tireoidiana. Os sinais que indicam malignidade são nódulos sólidos, muito hipoecóicos, com microcalcificação, mais altos do que largo e com margens irregulares. A gente pode usar o TIRADS para ajudar a gente a indicar a punção. A PAF é o melhor método para fazer a aspiração, né, das células, para analisar e fazer a citologia. E essa citologia é avaliada com Bethesda, e a nossa conduta vai ser baseada no resultado do Bethesda. Tem essas situações especiais que eu comentei, né, mas aqui é o principal mesmo. Tá joia? Vocês têm alguma dúvida, gente? Vamos ver o tempo. Uma hora. Nem já hora. Tá, gente? Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.